Linda, né? Linda canção mesmo, extraordinária. E fala muito ao nosso coração porque são palavras do próprio Senhor Jesus, conversando ali em particular com os seus discípulos, falando do seu amor, falando desse amor que nos impacta, que nos envolve, que nos inspira. E é sobre um pouquinho sobre esse amor que nós vamos falar hoje, essa noite. Escolhemos um tema muito bacana, que é, vamos falar a respeito dos pilares, de 4 pilares da inteligência espiritual, né? E eu quero começar falando com você a respeito do seguinte: nós vamos basear essa conversa que nós vamos ter hoje aqui, baseado em 4 pilares das experiências da própria vida de Jesus. Sem dúvida, não existe nenhum mestre maior do que o Senhor Jesus quando se trata do ensino e da própria vida da inteligência espiritual. Ele é o nosso maior mentor, ele foi aquele que nos deu o maior exemplo para toda a humanidade de como ser um ser humano melhor, a imagem e semelhança de Deus. Então quero começar com você nessa noite, você que está chegando, você que está aí nos acompanhando pelo Instagram e também posteriormente vai estar também nos acompanhando através do YouTube. Desde já eu quero declarar que o Senhor te abençoe muito mesmo nessa noite, nesse dia, seja o horário que você estiver assistindo, que Deus abençoe muito sua casa, que Deus proteja sua família, que a presença de Deus esteja todos os dias com você. E hoje o que nós vamos falar tem muito a ver com essa bênção profética e a vontade de Deus para as nossas vidas, tá certo? Então vamos fazer assim, só para explicar, eu vou introduzir esse assunto, vou comentar esses pilares espirituais a respeito da inteligência espiritual de Cristo, e em seguida eu vou abrir um espaço para a gente trocar uma ideia, responder perguntas, e no final nós vamos estar orando pela sua casa, pela sua família, pela nossa cidade, pela nossa nação, e pedir a mão de Deus sobre nossas vidas, para que esse tempo difícil que nós estamos enfrentando venha passar logo, e que brevemente nós possamos estar vivendo um novo tempo, um tempo de alegria, de refrigério, no nome de Jesus. Amém? Então é isso, gente. Nós vamos falar sobre inteligência espiritual. Mas vamos, primeiramente, antes de falar sobre inteligência espiritual, vamos tentar ter um breve conceito do que é inteligência, né? Inteligência, segundo os estudiosos da mente humana, eles procuram resumir inteligência como uma capacidade de perceber, de processar, de realizar e dar significado às coisas, né? Por exemplo, todos nós estamos vivendo num momento em comum. A todos nós, no mundo inteiro, nós estamos passando, enfrentando essa pandemia, e cada pessoa percebe essa situação de uma maneira diferente, de acordo com a sua inteligência emocional e também por meio da sua inteligência espiritual. Então, embora estejamos passando a mesma coisa, claro que em algumas situações, uns de forma mais grave, outros de forma mais amena, mas é uma realidade que afeta e impacta a vida de todos nós, sem sombra de dúvidas. Agora, o que vai diferenciar essa experiência coletiva é a forma como cada um irá perceber essa circunstância por meio da sua inteligência emocional e por meio da sua inteligência espiritual. E os especialistas também falam que existem pelo menos 3 tipos de inteligência. E a primeira e mais conhecida é a inteligência intelectual. É aquela que está relacionada às questões lógicas da vida, racionais. São habilidades para interpretar números, a parte linguística, né? Pessoas que compreendem bem, sabem fazer relações e correlações e interpretar bem esses códigos. São pessoas que têm habilidades físicas, habilidades criativas, habilidades artísticas, né? Por exemplo, só para você ter uma percepção do que é uma inteligência, uma múltipla inteligência, que não é só aquela inteligência dada aos números, dada à ciência, mas existem múltiplas inteligências, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre quem fomentou, quem começou essa teoria das múltiplas inteligências. Mas, por exemplo,
Você tem, se você, por exemplo, eu tenho a carteira de motorista, você sabe dirigir, né? Uma coisa é eu saber dirigir, você saber dirigir e pegar o nosso carro e sair por aí pela cidade. Outra coisa totalmente diferente é uma pessoa que tem as habilidades, por exemplo, de uma Ayrton Senna da vida. Quem é mais antigo um pouquinho sabe quem foi Ayrton Senna, né? Quem estava aí na adolescência, no ano da década de 90, sabe muito bem quem é Ayrton Senna. Foi um gênio, um verdadeiro gênio das pistas, um piloto excepcional, né? Outro talvez equiparado a ele somente Michael Schumacher, né? Que são realmente pessoas que têm um tipo de inteligência, de capacidade, de habilidade para dirigir em níveis altamente arriscados e perigosos, e que conhecem realmente o funcionamento da máquina em que estão e também do seu próprio corpo, da sua capacidade de reação, de percepção. Então, só para você ter uma ideia, embora todos nós tenhamos o potencial para dirigir, existem pessoas que vão tornar esse potencial, vão elevar esse potencial a uma capacidade extraordinária, excelente, acima da média, né? Então, a princípio, todos nós somos capacitados, temos uma inteligência em potencial. O que vai fazer a diferença, de fato, é como nós vamos desenvolver essa inteligência. Por isso que o tema de hoje é desenvolvendo a inteligência espiritual. As outras inteligências, elas começaram a ser fomentadas a partir da década de 90. Né? Existe um escritor, um teórico chamado Daniel Goleman, que foi o precursor da inteligência emocional, do conceito da inteligência emocional. Que esse tipo de inteligência, ela é essencial para que nós possamos aprender a lidar melhor com as nossas próprias emoções, as emoções dos outros, dentro de um contexto de interatividade, de relações interpessoais, seja no ambiente familiar ou seja num ambiente de trabalho. A inteligência emocional, cada vez mais, ela é cobrada, ela é exigida como uma capacitação do ser humano para que ele possa ascender na vida, ascender profissionalmente, inclusive, se destacar, e mais do que isso, para que ele realmente tenha uma vida equilibrada, uma vida boa, uma vida onde ele possa se relacionar bem com as pessoas e consigo mesmo, né? Mas aí então, de uns anos para cá, começou-se a falar mais a respeito da inteligência espiritual. E eu quero que você observe que a inteligência espiritual, esse assunto, não tem sido fomentado, não tem sido levantado através de pessoas religiosas. Não, muito pelo contrário. São homens e mulheres da ciência, cientistas, psicólogos, pesquisadores da mente humana, neurologistas, que têm fomentado essa ideia e esse conceito da inteligência espiritual. Jansen, então o que é a inteligência espiritual? De forma resumida, se eu puder resumir em poucas palavras para você, a inteligência espiritual, ela busca uma compreensão maior, dar um sentido maior à nossa própria vida. Analisar e perceber a nossa vida de forma macro, em todas as instâncias em que a nossa vida abrange, buscando dar um significado para a nossa existência e encontrar um propósito para a nossa vida. Então, os pesquisadores e os cientistas que têm buscado compreender melhor os fundamentos da inteligência espiritual, dizem que as pessoas mais desenvolvidas espiritualmente são pessoas que têm uma capacidade excepcional de compreender a si próprio, de entender as suas limitações, de entender os seus potenciais, de interferir no curso da sua própria história e da história das pessoas que fazem parte da sua vida. E a pessoa que mais tem fomentado, tem sido uma grande referência dentro desse assunto. Se você desejar pesquisar mais sobre isso, eu quero deixar aqui o nome dela, é a doutora Dana Zohar, certo? Ela é física e filósofa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, né? E ela tem fomentado esses estudos sobre inteligência espiritual. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, se aprofundar,
você pode pesquisar e conhecer um pouco mais desse assunto. Mas o que eu vim tratar hoje aqui com você, nessa live, não é a respeito dessas inteligências múltiplas ou inteligência intelectual. Eu vim falar a respeito da inteligência espiritual e da inteligência espiritual que foi ensinada e vivida pelo próprio Cristo. Esse é um assunto muito denso, muito extenso. Eu não teria de forma alguma como esgotar esse assunto em 1 hora de live, então eu fiz um recorte. Eu fiz um pequeno recorte dentro de algumas experiências da vida de Cristo que nos transfere, nos indica essa inteligência espiritual de Cristo. Ele, como autor da vida, como mestre do conhecimento e do ser humano, ele tem como transferir para todos nós muito mais do que conhecimento, mas ele tem o poder de nos transferir a sua própria vida para que a vida dele se manifeste em nós através do seu Espírito Santo, tá certo? Então, o primeiro pilar, eu dividi aqui em 4 pilares, e o primeiro pilar que eu quero falar a respeito da inteligência de Cristo é exatamente no que diz respeito à identidade, a nossa identidade, sabermos quem somos, sabermos a nossa origem espiritual. Talvez eu esteja falando com pessoas que, na sua história de vida, de família, não souberam muito a respeito da sua origem, a origem do seu pai, sua mãe. Tem pessoas com histórias de vidas das mais variadas. E todos nós sabemos que quando uma pessoa rompe esse elo desde o início com a sua origem, isso irá impactar negativamente nas suas relações, na sua vida, na forma como nós percebemos a nós mesmos e o mundo. Então, saber da nossa origem, tanto no aspecto humano, biológico, é importante. Imagine quanto ao aspecto espiritual. Porque o aspecto espiritual, ele é superior aos aspectos humanos. Cada pessoa pode ter tido uma história triste de vida relacionada à falta de paternidade ou de maternidade, mas a partir do momento que ela compreende a paternidade de Deus sobre sua vida, sobre a sua própria existência, que ela compreende que ela não é uma obra do acaso, mas que se ela nasceu, ela foi projetada por Deus. Deus permitiu o seu nascimento para que essa vida manifestasse um propósito nesse mundo. E eu quero relatar alguns trechos bíblicos aqui que confirmam exatamente aquilo que eu estou falando. Por exemplo, trechos que falam a respeito do desejo de Deus, da intimidade do Senhor, de como Deus pensa e reage ao nosso respeito. Por exemplo, num episódio onde Jesus foi batizado, em Mateus 3, 16 e 17, eu vou ler para você, diz o seguinte: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E em seguida, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Olha que palavra poderosa, vinda de Deus para Jesus no momento em que ele estava iniciando a sua carreira ministerial, onde ele estava iniciando a sua obra redentora para toda a humanidade. Então, o próprio Deus, naquele momento, de forma pública, declara que Jesus era o seu Filho amado, em quem ele tinha muito prazer, em quem ele muito se agradava. E sabe o que é que isso significa para mim, no meu entender? Que antes mesmo que Jesus realizasse qualquer milagre, que fizesse qualquer obra, antes que ele morresse na cruz pelo ser humano, independente dos feitos de Jesus, Deus já declara essa palavra: Jesus, você é o meu Filho amado, e mais do que isso, eu tenho prazer em você. E essa palavra serviu para Jesus como um pilar, um sustentáculo diante de todos os desafios que ele teria que enfrentar. Sabe por quê, querido? Porque todos nós temos essa necessidade do reconhecimento,
de sabermos a nossa origem, de sabermos que somos amados, que somos especiais. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez essa questão da identidade na sua vida seja uma lacuna, seja um vazio existencial muito grande que você possa guardar dentro do teu coração. Mas eu quero que você saiba nessa noite que assim como Deus declarou sobre Jesus, Deus declara também sobre a sua vida, que você é um filho amado, que você não veio por acaso, mas Ele te ama, sim, e Ele tem uma obra especial para manifestar através da tua vida, a fim de impactar toda a tua existência, a fim de impactar tudo que está ao teu redor. E eu quero que você desde já comece a receber essa palavra como vinda de Deus para a tua vida. Você não é obra do acaso. Você foi projetado por Deus, no coração de Deus. Ainda que os teus pais não tenham te planejado, não tenham te desejado, se você nasceu pela vontade superior de Deus. Então se aproprie dessa vontade, tome posse dos pensamentos de Deus ao teu respeito e decida viver uma vida excelente no padrão que Deus sonhou para a sua vida. Quer ver outra coisa? Em Salmos, capítulo 8, versículos 4, 5 e 6, diz o seguinte: pergunto, o que é o homem para que Deus se importe com ele? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras de tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. E olha o que é que está escrito em Jeremias também ao seu respeito. E diz aqui: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Sabe, então, queridos, essa é a nossa identidade em Deus, por meio da vida de Cristo. Nós precisamos nos apropriar dessas palavras que são direcionadas a todos os que receberam a Jesus como Filho de Deus, como seu único, exclusivo e eterno Salvador. Eles têm o poder de se apropriar desse projeto, desse planejamento a qual Deus já sonhava com a minha vida, com a sua vida. Como já dizia Davi: tu me viste no ventre da minha mãe, ainda informe. Tu já me contemplava, tu já estavas ali escrevendo a minha vida, a minha história. Então, diante dessa projeção do que Deus já destinou e fala e pensa e deseja a nosso respeito, é o primeiro passo para se tornar uma pessoa com uma inteligência espiritual aguçada. É se apropriar da paternidade de Deus e dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos para a nossa vida. Esse é o primeiro pilar e o mais importante, porque a partir dele todos os outros começam a se desenrolar, começam a se desenvolver de forma extraordinária, para que eu e você possamos viver uma vida extraordinária nesse mundo. Esse é o desejo de Deus, que nós venhamos viver uma vida excelente, no padrão do seu Filho Jesus, no padrão do céu. Sabe, ainda que nós estejamos vivendo no mundo caído, no mundo cheio de caos, cheio de misérias, de violências, de danos, de injustiças, Deus nos plantou esse mundo para fazer a diferença, para manifestar a sua glória, a sua presença, para que nós fôssemos sal e luz nesse mundo. E para isso nós precisamos entender e compreender a nossa origem em Deus. E o segundo pilar, eu quero fomentar aqui, compartilhar com você nessa noite, é a respeito do pilar do conhecimento dos valores eternos. O conhecimento dos valores de Deus para a nossa vida. O conhecimento dos pensamentos e dos princípios de Deus para a nossa vida. Eu quero lembrar você que logo após essa ocasião em que Deus proferiu sobre Jesus essa declaração de paternidade, de que ele era o seu filho amado, em quem tinha prazer, a Bíblia diz que logo depois desse episódio, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo.
Jesus tinha que passar por essa experiência, por essa prova. Assim como eu e você na nossa jornada com Cristo, com Jesus, nós passamos por muitas lutas, muitas adversidades. E Jesus nos ensinou que é por meio da palavra de Deus, internalizada dentro do nosso coração, é que nós iremos conseguir vencer cada uma das nossas adversidades, cada uma das nossas dificuldades que se apresentarem diante de nós. Veja o que está escrito em Mateus 4, capítulo 4, versículo 4, quando o diabo indagou Jesus, já passado 40 dias, Jesus teve fome e sede, e ele fez a sugestão exatamente no ponto mais fraco de Jesus, naquela situação, fisicamente falando, obviamente. Jesus estava fraco fisicamente, porém ele estava muito bem nutrido espiritualmente, por meio da experiência, da intimidade com Deus, da reflexão que ele viveu durante esses 40 dias, se abstendo de alimento, para buscar um nível mais profundo, para buscar um poder mais elevado, para enfrentar tudo que ele tinha para enfrentar. E Satanás diz: se tu és o Filho de Deus, note que o diabo sempre vai usar do artifício da dúvida na nossa mente. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. E sempre o diabo vai trabalhar com a dúvida. E foi assim desde o início, desde o Éden, quando ele conversou com Eva, ele sugeriu de que Deus estava mentindo, porque Deus disse, se eles comessem do fruto daquela árvore, eles iriam morrer. E a primeira coisa que o diabo fez na conversa com Eva foi colocar em dúvida a afirmação de Deus. E disse: não, que é isso, você não vai morrer, pode comer. Ele não quer que você coma porque você vai se tornar como ele, conhecedora do bem e do mal. Veja que o diabo ele não muda as suas estratégias. Desde o início é a mesma, e é a mesma até o dia de hoje, trabalhando com sugestões negativas, com dúvidas, e foi o que ele fez com Jesus nessa ocasião, do capítulo 4 de Mateus, versículo 4. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E Jesus, nutrido com a palavra de Deus, cheio do conhecimento das vontades de Deus, aquilo que estava na Escritura Sagrada, Jesus sempre rebate as investidas do diabo com a sua palavra, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, queridos, o que nos sustenta na vida não é a força do nosso braço, não é a nossa própria sabedoria e inteligência. O que garante nós passarmos por circunstâncias adversas como essa que nós estamos enfrentando é a palavra de Deus. Esse é um tipo de inteligência espiritual que o mundo não conhece, que o mundo não consegue perceber, porque para se perceber é preciso se relacionar, é preciso se identificar, é preciso conhecer a Cristo na intimidade, se relacionar com Ele. Amém? E outra palavra, nós temos aqui em João, capítulo 5, versículo 39, essa palavra que Jesus mesmo deu testemunho para que nós pudéssemos dar atenção às riquezas e o poder que a palavra de Deus tem para alimentar a nossa vida. Em João 5, versículo 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Sabe, queridos, esse é um ponto muito importante, porque eu quero fazer aqui uma crítica positiva, não uma crítica para te destruir, mas eu quero fazer uma crítica daquilo que eu tenho observado durante a minha jornada, na minha caminhada com Deus, na minha vida pastoral, acompanhando pessoas. Eu tenho observado como os cristãos, de forma geral, conhecem muito pouco a respeito das Escrituras. Sabe, a Bíblia, ela não foi deixada simplesmente para você ler,
como você lê um livro de literatura qualquer, um livro de história, um livro de romance. Não. A Bíblia ela foi deixada, inspirada por Deus. Um livro que tem mais de 1.500 anos de história, onde mais de 40 homens inspirados por Deus, que viveram em épocas diferentes na história, mas que mantém uma coerência espiritual de Gênesis a Apocalipse. Esse livro foi deixado para que eu e você pudéssemos estudá-lo com cuidado, examiná-lo. Olha o termo que Jesus aplica aqui. Ele diz o seguinte, ele não diz leia as Escrituras, ele diz examinai as Escrituras. Examinar é estudar, é se aprofundar, é desmiuçar, é abrir as entranhas e olhar por dentro. É isso que Deus quer que eu e você nos apropriemos. Nós só seremos pessoas espiritualmente desenvolvidas, elevadas, inteligentes no ambiente do espírito, no ambiente espiritual, se nós nos apropriarmos dos ensinamentos e das verdades, dos valores, dos princípios de Deus para a nossa vida. Porque é num momento difícil da vida, das escolhas mais difíceis que tenhamos que fazer na vida, é que essa palavra vai alimentar a nossa mente, vai inspirar o nosso coração, a nossa alma e vai nos dar um direcionamento. Quantas vezes em momentos difíceis da minha vida pessoal, eu tive conflitos sobre decisões importantes a tomar e em dado momento eu tive que me retirar para pensar, para meditar, e sempre que eu fazia isso, vinha uma palavra de Deus que eu já tinha lido. Ela vinha ao meu coração como resposta daquilo que eu precisava decidir. Sabe, Deus quer falar comigo e com você, mas Ele quer que você beba da fonte certa. E a verdade certa, a fonte certa é a palavra de Deus. É o próprio Senhor Jesus. Pois Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus se não for por meio de um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus Cristo. O terceiro relacionamento, o terceiro pilar é exatamente o relacionamento, que advém exatamente do desenvolvimento das outras duas. Quando eu passo a ser uma pessoa que entendo a minha origem, que fui projetado por Deus, que Deus tem sonhos e planos ao meu respeito, que eu conheço qual é a vontade de Deus por meio da sua palavra, compreendo a sua vontade, os seus desejos através da minha vida, então eu passo a ser alguém que me relaciono com esse Deus. Passo a viver com Ele uma experiência íntima. Sabe, queridos, uma pessoa, para se relacionar bem com o seu próximo, ela precisa aprender a se relacionar com Deus. Porque ela irá manifestar a sua própria experiência com relação a Deus na vida dos outros, consigo mesmo. Olha o que está escrito em Salmos, no Salmo 91, versículos 14 e 16, diz o seguinte: porque a mim se apegou com amor, eu o resgatarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E no dia da adversidade eu estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que palavra tremenda a meu respeito. Deus declara isso a meu respeito, ao seu respeito. Se aproprie dessa palavra, porque Ele diz, se nós nos apegarmos a Ele com amor. Note que Deus deseja que você se relacione com Ele por amor, não por aquilo que Ele pode oferecer à tua vida, não porque Ele pode te encher de bens, de recursos, de saúde, de paz, não. Todos nós, eu e você, queremos ser amados por quem somos, é ou não é verdade? Você gostaria de se relacionar com alguém, de ter alguém que só fala com você quando é para pedir alguma coisa? É triste isso, não é? Pois é, Deus também é um ser único, é um ser pessoal, é um ser amoroso que quer se relacionar comigo, com você, pelo caminho do amor. E quando nós nos apegamos, compreendemos que nós fomos amados, que nós fomos projetados, que Ele enviou o seu Filho Jesus para quebrar os vínculos de maldição que estava sobre a nossa humanidade.
para que nós pudéssemos ser refeitos na nossa história interior. Sabe, meu querido, minha querida que está me ouvindo nesse momento, me vendo, não importa a história pela qual você nasceu e se desenvolveu. A partir do momento que Jesus entra na tua história de vida, sabe, tudo muda, as tuas percepções sobre você, a tua autoestima muda, o teu propósito de vida muda, você encontra sentido na sua vida. Então creia verdadeiramente e busque viver um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Busque na sua intimidade. Sabe qual é o conselho de Jesus? Para que você passe a fortalecer esse relacionamento. Nosso Deus é um Deus que gosta de lidar conosco na intimidade. E Ele diz: quando quiseres orar ao teu Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu Pai em secreto. E Ele te recompensará. Sabe, entrar nesse quarto não significa só entrar ali para pedir, mas simplesmente para dizer o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é especial, o quanto você o ama, o quanto o seu amor transformou a sua vida, o quanto você ainda precisa ser restaurado em algumas áreas da tua vida que ainda estão incompletas, mas que por meio dessa troca, desse relacionamento, você vai sendo restaurado. Isso vai impactar em você mesmo, como você se vê e como você se relaciona também com as pessoas. E quarto e último pilar, esse assunto é tão gostoso, gente, ele é tão empolgante, nós poderíamos falar aqui por horas a respeito de pilares, de valores que norteiam a nossa inteligência espiritual através da vida e dos ensinamentos de Jesus. Mas o tempo é muito pouco, não dá para falar muito. Então eu quero ir aqui para o quarto pilar, que são esses pilares que eu considero essenciais para definir e fazer com que nós possamos ter um ponto de partida com relação ao desenvolvimento da nossa espiritualidade com Deus, amém? Então, o quarto pilar é o propósito de vida. O desenvolvimento da inteligência espiritual faz com que nós encontremos o nosso propósito na vida. Você não está aqui, querido, só para pagar contas. Você não está aqui, você não veio esse mundo só para vestir, comer, beber, passear, trabalhar. Não está só para isso. Deus tem um propósito, uma história linda para realizar por meio da sua vida. Entenda que você é um ser riquíssimo, que Deus te dotou de capacidades, de dons, de talentos, de habilidades extraordinárias, que podem ser utilizadas ao teu favor e ao favor do próximo. Você pode mudar a sua própria vida e a vida de alguém se apropriando desta vida de Cristo que emana, que foi entregue para você, que está disponível para você. Basta você se apropriar dela para que você encontre o propósito de Deus para a tua vida. Sabe qual é o maior propósito de Deus para a tua vida? É que você resplandeça a glória dele nesse mundo. É porque para que através da sua vida, neste mundo de caos em que nós vivemos, que você seja uma referência de paz em meio à guerra, de esperança em meio à destruição, de bondade em meio à ganância, em meio ao egoísmo, de generosidade em meio a todos esses anseios egoístas que os seres humanos têm buscado tanto nesses últimos dias, como materialismo, como querer se sobrepor através da sua vaidade pessoal, através da fama, do sucesso. Ah, queridos, quem tem inteligência espiritual sabe que não são em cima desses valores que está firmada a verdadeira alegria e felicidade da vida. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus declara: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de prosperar, como eu disse anteriormente, de lhe dar-lhes um futuro, de lhe dar-lhes uma esperança. Próprio Jesus disse em João capítulo 14, versículo 12, ele diz o seguinte: aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E quando ele disse isso, eu estou indo para o Pai, mas ele disse: eu não vos deixarei órfãos,
eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele estará convosco todos os dias, e ele vos guiará a toda a verdade, ele não te deixará ser enganado. E esse é o privilégio, esse é o ápice da inteligência espiritual que Deus quer conferir a mim e a você. Sabe, querido, eu quero encerrar esse momento aqui dizendo a você essa certeza de que se você se propor a se apropriar desses pilares da sua identidade em Deus, sabendo quem você é em Deus, sabendo que você precisa se apropriar das verdades, dos valores, dos princípios, dos pensamentos de Deus ao teu respeito, se relacionando com Ele de forma pessoal, como um filho se relaciona de forma amorosa com seu pai. Você irá compreender o teu propósito de vida, e mais do que compreender, você irá vivê-lo. E aí você vai encontrar paz, você vai encontrar satisfação na vida, você vai encontrar realmente o sentido da tua existência. Você vai ser alguém poderoso na terra, e é isso que Deus quer que eu seja e que você seja. Eu espero que essa palavra te alcance o teu coração, que ela encha o teu coração de boas expectativas, de esperança, e que você seja encorajado pelo Espírito Santo a viver essa experiência extraordinária de uma vida apaixonada, desenvolvendo a sua inteligência espiritual. Amém? É isso aí. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo fale mais forte ao seu coração. Amém? Agora eu gostaria de interagir um pouquinho com você. Gostaria de ouvir você que está aí do outro lado, você que está nos acompanhando, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta a respeito daquilo que você ouviu nessa noite, do que Deus tenha tocado a sua vida, o seu coração, para que você possa também aqui edificar os nossos amigos que estão aí participando. Tem pessoas que não são da Igreja Batista Plenitude, que estão participando também, que são amigos, né, que gostam de ouvir a palavra de Deus, que gostam de ser alimentados pela palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo. Sempre aqui você vai encontrar um espaço, um ambiente para restaurar a sua vida, o seu relacionamento com Deus, para lhe fortalecer e para que você tenha uma experiência inspiradora por meio de Cristo Jesus. Amém? Não é? Aleluia, né, Raimundo? É isso aí, Cícero, Juliana, muito bom ter vocês aqui. Nicolas, saudade de você, cara. Parece, meu. Você é especial. Olha, essa palavra ela vai ficar disponível também brevemente no YouTube, que você pode acompanhar, compartilhar ela com os seus amigos, tá? Se você não acompanhou toda neste momento, você vai ter esse privilégio de acompanhar posteriormente através do nosso canal no YouTube. Nós vamos brevemente disponibilizar os links em nossas redes sociais. Amém? Flaviana, amém, glória a Deus, maravilha, coisa boa. Jussiane, Deus te abençoe, Jussiane, seja bem-vinda. Amém? Pois é isso, gente. Deus abençoe você. Vamos orar? Quero convidar você a orar nesse momento. Quero convidar você a pegar todo esse conhecimento que Deus nos deu nessa noite, processar na nossa mente, no nosso coração e fazer uma reflexão interior e pedir ao Senhor que venha trabalhar em nossa vida essas capacidades espirituais e que possamos evoluir e que possamos fazer a diferença no nosso mundo. Amém? Eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos, a ter o seu momento com o Senhor juntamente conosco nessa noite. Quero orar por sua vida, por sua casa, por todos nós. Amém? Pai querido e amado, no nome santo do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Em primeiro lugar, te agradecer pelo dom da vida, de sabermos que nós não somos obras do acaso, ainda que nós não tenhamos sido desejados, planejados. Nós sabemos que a tua palavra diz que não cai, Senhor, uma folha de uma árvore neste mundo se não for
pela tua permissão. E o Senhor é especialista em transformar histórias, de transformar o caos em bênção, de transformar as trevas em luz. E no nome de Jesus, eu quero proferir sobre a vida dos meus amigos que estão nos acompanhando, nos assistindo nesse momento, que eles se sintam amados, que eles tomem posse desse sentimento de paternidade que o Senhor tem a nosso respeito, que o Senhor projetou. O Senhor nos ama tanto. A tua palavra diz que o Senhor amou tanto o mundo, Senhor, que o Senhor deu, o Senhor ofereceu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que por meio do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição, nós pudéssemos nos apropriar da vida de Cristo, de quebrar o elo que tínhamos com o pecado, com o erro, com a injustiça. E que se por meio de Adão, todos nós, a humanidade inteira, caiu em desgraça, em maldição, em sofrimento, por meio da vida de Cristo, podemos renascer, podemos ser refeitos, restaurados na nossa psique, na nossa alma, no nosso íntimo, na nossa história de vida, Senhor. A nossa própria autoestima pode ser restaurada a partir do momento que nós compreendemos a respeito dos teus sonhos, dos teus planos para a nossa vida. Jesus, eu quero declarar, Pai, declarar sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, que cada um desses pilares espirituais, da qual o Senhor é mestre, o Senhor é que nos ensinou, e mais do que ensinar, o Senhor nos transferiu essas capacidades de sermos alguém diferente, de sermos alguém à imagem e semelhança do Senhor, de sermos alguém forte, de encontrarmos paz, alegria, esperança, mesmo diante do mais terrível caos e adversidade. Sabemos que o Senhor é quem dá o decreto da última palavra ao nosso respeito, e não cairá um fio de nossa cabeça sem que o Senhor permita. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. Sabemos que, de acordo com as suas riquezas e glórias, cada uma das nossas necessidades há de ser suprida através de Cristo Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor guarde o coração deste homem, desta mulher que está me ouvindo, e que ele sinta-se agora abraçado, restaurado, motivado a viver essa vida extraordinária que o Senhor sonhou para cada um de nós. Querido, no nome de Jesus, receba o amor, a paz de Cristo, a esperança, a alegria, aí onde você está. Que o seu lar seja repleto da luz e da presença do Espírito Santo nesse momento. No nome santo de Jesus. Tome posse disso. Se aproprie disso. Deus te ama. Nunca deixe que ninguém diga ao contrário. No mundo, as pessoas precisam primeiro sentir para acreditarem. No ambiente da fé, no ambiente espiritual, nós precisamos primeiro crer. Internalizar as palavras de Deus no nosso coração. Então, quando nós fazemos isso por meio da fé, nós passamos a sentir, nós passamos a perceber o quanto a nossa vida tem sido transformada e restaurada pelo seu amor. É isso que Ele deseja ao teu respeito. Sonhos e planos de paz, de prosperidade, de alegria, de amor. Sinta-se amado por Deus. Entenda e receba a nossa vida hoje aqui para você como um presente de Deus, para te dar ânimo, para te dar esperança, para te dar alegria, para saber que Ele está de braços abertos, esperando por você, para que você se aproprie da vida de Cristo e tenha uma história de vida transformada, refeita, restaurada, para a honra e glória do seu nome. Amém? Que Deus abençoe poderosamente você e que nós possamos compartilhar esse amor, esta paz que você está sentindo hoje. Se esta palavra te abençoou, abençoe você também, a vida de alguém. Compartilhe
esse conteúdo, essa mensagem, para que alcance outras vidas, para que venha gerar esperança, para que venha gerar paz, no nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bom estar com vocês. Mais uma vez, é sempre um momento maravilhoso estarmos aqui compartilhando dessa experiência, dessa troca de afetividade, de conhecimentos, e vamos viver isso muito mais vezes daqui para frente, e que você seja impactado. Eu quero convidar você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, procure lá no YouTube, Igreja Batista Plenitude. Se você não encontrar, coloque outras palavras, como Igreja Batista Plenitude em Fortaleza ou em Lagoa Redonda, e você vai encontrar um íconezinho vermelho com o nosso símbolo, com a nossa logo, que é a casinha com a família dentro e a palminha do Espírito Santo assim na casa, tá bom? Então passe a se inscrever, divulgue esse canal, que é um canal de bênção e de vida para toda a família brasileira, para todos aqueles que querem encontrar um sentido especial para a sua vida, por meio da palavra e da experiência com Jesus. Amém? Eu quero te agradecer por você ter ficado aqui comigo até agora, e que possamos estar juntos mais ainda brevemente. Amanhã vai ter outra live, acompanhe nas nossas redes sociais, participe, interaja, e Deus abençoe profundamente a tua casa, a tua família. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo no coração, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.